Meus amigos, o nosso convidado para esta edição do MPSP+, é o Dr. Mário Malaquias, que é o secretário de Tutela Coletiva do Ministério Público de São Paulo. Doutor, primeiramente agradeço pela gentileza de aceitar o nosso convite. Nós vamos tratar das redes que foram lançadas no final de 2020 e agora em março tiveram as suas páginas também lançadas pelo site da instituição para que esses temas ganhem maior visibilidade. Doutor, a primeira questão é simples. Qual o papel das redes no Ministério Público de São Paulo, doutor? Muito obrigado pelo convite. O papel das redes no Ministério Público, ela permite uma maior e melhor interação entre o trabalho que é realizado pelos integrantes da instituição, diga-se, os promotores, promotoras, os procuradores e procuradoras de justiça, e o nosso corpo administrativo, nossos agentes administrativos, que são os nossos analistas jurídicos, os oficiais e auxiliares de promotoria, os estagiários do Ministério Público. Além disso, a rede, como o próprio nome diz, ela permite que outros participantes passem a integrá-la, que necessariamente não serão ou membros ou do corpo administrativo do Ministério Público. A rede ela também vai se integrar com membros das academias, com as ONGs, com movimentos sociais. A intenção da rede é um espaço em que os temas por elas tratados, quais sejam a rede de diversidade de gênero, a rede de defesa da vida jovem, a rede de enfrentamento ao racismo, esses temas serão trazidos para debate, para um amadurecimento da discussão entre os integrantes da rede, e sempre a rede vai se valer também de integrantes de outras instituições que queiram colaborar nesse trabalho com o Ministério Público. Membros das academias, das universidades, e, como já disse, de ONGs, associações, que trabalhem dentro das finalidades das respectivas, das finalidades de cada uma das redes. Perfeito, doutor. O senhor citou aí a questão da diversidade, a questão da proteção aos jovens, à vida dos jovens, e também o enfrentamento ao racismo. Porque esses três temas preocupam o Ministério Público de São Paulo. Veja bem, a rede da diversidade, ela já... o tema, na verdade, o tema da diversidade, todos esses temas, a diversidade, o racismo, o enfrentamento ao racismo e a defesa da vida jovem, eles são uma preocupação, melhor dizendo, do Ministério Público, ou o Ministério Público se ocupa também destes temas, dado o alto grau de vulnerabilidade daqueles que se inserem nestes grupos, são grupos vulneráveis que devem ser tutelados pelo Ministério Público, bem como os efeitos que se espraiam sem limites, digamos assim, para o estudo, o aprofundamento do objetivo dessas redes. Me fazendo mais claro, quando o Ministério Público cria, por portaria do senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarru, a rede da diversidade, o que significa? Significa que o Ministério Público ele é uma instituição que se preocupa com a discriminação, com a supressão de direitos fundamentais da população LGBTQIA+, são várias letras, né?
Então, por quê? Porque aqueles que se encontram nesses grupos em situação de vulnerabilidade e correm risco de ter seus direitos fundamentais violados, preocupa o Ministério Público que haja um equilíbrio e essa parcela da população, uma parcela da população importante, que tenha seus direitos fundamentais respeitados. Quando o Ministério Público institui uma rede de proteção à defesa, melhor dizendo, da vida jovem, em especial contra as várias formas de violência, a violência policial, a violência decorrente da própria vulnerabilidade, a decorrência decorrente, inclusive há uma simbiose com o racismo, porque quando nós falamos da vida jovem, que sofre uma parcela expressiva da violência, nós estamos falando de jovens negros que ocupam as franjas da cidade, que ocupam, em especial, as periferias da cidade. Nós estamos dizendo, essa população tem direitos fundamentais que estão plasmados na Constituição e o Ministério Público tem o dever institucional de protegê-las. Da mesma forma, quando nós tratamos do racismo e todas as formas de discriminação. E quando nós falamos do racismo e todas as formas de discriminação, nós nos voltamos também para a discriminação decorrente da violência de gênero, que também é uma forma de discriminação. Então, as três redes, elas falam entre si. E o Ministério Público, como uma instituição que tem por finalidade a defesa da democracia, a defesa dos direitos fundamentais indisponíveis, ele não pode se ver apartado, tem ao contrário, tem o dever, daí porque o senhor Procurador-Geral, nesta gestão, Dr. Mário Luiz Sarrubo, instituiu as três redes com esta finalidade, preservar os direitos fundamentais de todas essas, e evitar ou repelir toda e qualquer forma de discriminação. Entendi, doutor. Então, estamos falando basicamente da preservação de direitos. Agora, para o nosso público que nos acompanha, temos pessoas que nos assistem que não dominam exatamente as questões do direito e não conhecem tão profundamente a nossa instituição. Essa proteção desses direitos, desses segmentos da sociedade, ela se dá somente na esfera processual, com ajuizamento de ações, ou o Ministério Público articula também projetos e ações que possam preservar esses direitos fora do âmbito judicial, doutor? E a importância do trabalho do Ministério, ele se antepõe, inclusive, não se antepõe, ele é preventivo à atuação aquela atuação tradicional do promotor de justiça no processo, e ele busca também uma composição antes do processo. Necessariamente, o papel das redes, ele não tem esse papel de conciliação, tá? Esse papel de conciliação está reservado lá para os núcleos de práticas autocompositivas. Mas as redes, elas têm o papel de focar no problema, debater o problema e tentarmos chegar a uma solução que seja consensual, que independa de um posicionamento final, de uma decisão final judicial, certo? E o que faz as redes? As redes trazem o problema, por exemplo, racismo. As redes são divididas em vários subgrupos, esses grupos debatem os vários temas. Um dos temas, por exemplo, é o genocídio da população negra. Vários temas práticas antirracismo, educação antirracista. Todos esses temas são debatidos nas redes, todos esses temas são objetos da rede, e esse trabalho antecede, ele poderá, inclusive, subsidiar o órgão de execução na sua atuação. E o órgão de execução, diante de um trabalho da rede, que a intenção da rede é justamente essa, promover esse debate, trazer a academia, ampliar o debate, isso poderá subsidiar o órgão de execução para as posturas que ele possa adotar. Pode ser uma medida preventiva, uma medida de conciliação, a instituição de uma política pública voltada ao combate de qualquer forma de discriminação,
ou até sem nenhum prejuízo, em última análise, se for o caso, levar ao Poder Judiciário a questão para ser dirimida pelo órgão judicial. Mas não que o trabalho do Ministério Público se baste tão somente em levar as questões que são trazidas, que são debatidas na rede, ao Judiciário. O MP quer ele também ser o protagonista e ele está à frente junto com a sociedade, né, junto com a sociedade organizada, junto com todos os atores que trabalham nesse tema, chegar a um posicionamento que poderá, inclusive, sem a necessidade, espera-se, inclusive, sem a necessidade de uma judicialização da questão, se chegar a um bom termo, se chegar a uma política pública adequada que, em síntese, respeite ou preserve os direitos fundamentais de todas essas populações vulneráveis que são objeto, em última análise, de intolerância, de qualquer forma de intolerância. Perfeito, doutor. Doutor, o senhor diria que, assim, na ponta, na atividade fim, ou seja, aqueles promotores que têm o papel de efetivamente reprimir os delitos, inclusive os de intolerância, o Ministério Público está bem organizado? Tivemos recentemente a criação, por exemplo, do GECRAD, né, que é um grupo especializado no combate aos crimes de intolerância. Aliás, a promotora, o senhor me informava aqui fora do ar, a promotora do GECRAD, ela participa das redes. Então, eu gostaria que o senhor comentasse isso. O Ministério Público está bem organizado para reprimir esse tipo de delito, doutor? Veja bem, a criação do GECRAD, ele reafirma o posicionamento institucional do Ministério Público contra, ou visando a responsabilização pelos crimes, aí nós estamos assim propriamente falando, né, da área criminal, dos crimes de intolerância. O Ministério Público, então, ele já vem tratando disso de forma esparsa, pelas diversas promotorias, nas investigações que são dos inquéritos e policiais, ações penais promovidas em decorrência dos fatos ocorridos, dos fatos que são apresentados para investigação. E agora, para reforçar esse papel do Ministério Público visando o combate a qualquer forma de intolerância, a Procuradoria-Geral criou o Grupo Especial de Combate, né, aos Crimes de Intolerância, o GECRAD, para aprimorar esse trabalho que a instituição já vem fazendo. É dever institucional do Ministério Público punir ou buscar a sanção a quem comete uma infração que importe em violação de direito fundamental. Quando a instituição cria um grupo especializado voltado para esse fim, a finalidade é aprimorar esse trabalho, aprimorar esse embate, permitir que esse trabalho seja feito de uma forma, inclusive, mais técnica, que agora é justamente esse o trabalho que a colega que está à frente do GECRAD tem feito. Ela concentra esse trabalho, apurando, levantando dados, isso com certeza em benefício da sociedade. Exatamente, doutora Maria Fernanda à frente do GECRAD. Doutor Malaquias, minha última questão. O senhor mencionou numa resposta anterior a importância da aproximação, uma interface entre o Ministério Público, sociedade e comunidade acadêmica. Isso tudo, suponho, ocorrerá no âmbito das redes. Por que a importância do Ministério Público estar aberto a esse debate com sociedade civil e comunidade acadêmica quando ele reflete acerca de crimes de intolerância, doutor? O Ministério Público tem plena consciência de que ele não esgota a sua atuação tão somente na área jurídica. O Ministério Público sabe, nós sabemos que nós devemos, e prova disso tem sido o trabalho do Ministério Público em decorrência da pandemia. Ou seja, o Ministério Público tem buscado a ciência, tem buscado
professores das mais variadas áreas da ciência, das ciências médicas, da psicologia, da assistência social, como forma para nos informarmos. O Ministério Público tem que conhecer com profundidade os problemas que ele tem por dever constitucional atuar ou até enfrentar. Para isso, não basta só o conhecimento jurídico, nós temos que buscar o conhecimento que está além, daqueles que realmente, que também conhecem a matéria, daqueles que debatem o tema, daqueles que vivenciam. E nada melhor do que buscarmos esse conhecimento nas academias, junto aos professores, junto aos especialistas e também à sociedade civil como um todo. A população em geral, a população que habita a região mais vulnerável das cidades, a população que sofre também violações a seus direitos fundamentais, essa população também ela é objeto de escuta do Ministério Público. Nós temos, inclusive, trabalhado num projeto do Projeto Geral de Atuação do Ministério Público, né, no qual, nas audiências realizadas, o Ministério Público, em conjunto com os promotores locais, fazem essa escuta da população. É importante nós ouvirmos também as academias, mas ouvirmos também a população, aquele que está lá na ponta, aquele que é o vulnerável, aquele que sofre, que padece daquele problema. Para que o Ministério Público, conhecendo do problema, possa auxiliar, possa minimizar os efeitos dessas intolerâncias que, infelizmente, ainda graçam na nossa sociedade. Doutor Malaquias, eu agradeço muito a sua gentileza de ter concedido essa entrevista, bastante esclarecedora para todo o nosso público. Mais uma vez, obrigado. Até uma próxima oportunidade, doutor. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.